Bom dia, evoluentos e evoluentas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um programa Café com Alma, um lugar onde você abre espaço na sua mente e no seu coração para refletir a respeito da própria vida. Hoje é quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022, e nós vamos falar sobre o tema sabedoria. Eu peguei um versículo de um livro chamado Sabedoria para a Alma, e ele traz pequenas reflexões diárias para você crescer em sabedoria e crescer também dentro daquilo que está na sua alma. E aqui em Provérbios 10 diz assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. A obediência é o caminho mais curto para a felicidade. A essência da vida bem-aventurada é a obediência. A queda dos nossos pais foi fruto da desobediência. A tragédia da confusão das línguas na Torre de Babel foi resultado de desobediência. A peregrinação do povo de Israel no deserto por 40 anos foi consequência da desobediência. O cativeiro babilônio do povo de Judá foi produto da desobediência. A queda de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo foi resultado de desobediência. Ou seja, o livro está dizendo que as grandes tragédias históricas vieram como desdobramento das obediências. Os seres humanos taparam os ouvidos para os mandamentos de Deus, enveredou-se pela estrada escorregadia da desobediência e consumada a loucura. E aí ele vai explicar aqui o que seria isso, né? É bem curtinho, eu vou ler para vocês, tá? Assim como podemos transgredir uma lei física, quer dizer, assim como não podemos transgredir uma lei física sem sofrermos as consequências, também não podemos transgredir a lei moral sem colhermos os inevitáveis resultados. O sábio de coração aceita os mandamentos e cumpre, mas o insensato de lábios, que desencanta da boca em falar impropérios, vem a arruinar-se. Não seja insensato, mas sábio. Não fale sem refletir. Gente, eu penso o seguinte sobre esse tema e isso me chama muito a atenção. E aí eu não vou falar só no contexto de provérbios, mas eu também vou falar num contexto da vida, né? É importante que a gente entenda que nós precisamos crescer não só em inteligência emocional, inteligência de comportamento, saber nos comportar, não adianta só a gente saber entender as emoções, mas é importante a gente saber nos comportar. Bom dia para quem está chegando, boas-vindas. É importante isso, né? É importante a gente crescer moralmente. Como que a gente vai crescer moralmente? Segundo Spinoza, ele fala assim, que para que o ser humano cresça, ele precisa desenvolver alguns atributos. Primeiro, ele precisa ser uma pessoa dotada de inteligência. Essa inteligência, primeiro, é a inteligência do mundo, interagir com todas as inteligências que há no mundo, para, num segundo momento de evolução, você ir para a inteligência moral. A inteligência moral nada mais tem a ver com as leis da vida, as leis do universo, as leis de Deus.
Inteligência moral, leis de Deus. Inteligência física, científica, leis do homem. Para que a gente cresça em evolução, nós precisamos atuar dentro das duas leis, das leis morais e das leis do homem. Para isso, a gente não consegue entrar nesse nível, como a gente colocou aqui, de sabedoria, de obediência. E aí o texto ele está falando o seguinte, não é aquela obediência cega, sem reflexão, aquela obediência puramente sem entendimento. Não. Ele está querendo dizer que é a sabedoria, a obediência do entendimento, da compreensão daquilo que a mensagem veio nos dizer. Por exemplo, vamos pegar exemplos de inteligência moral. A gente tem os 10 mandamentos, certo? Essa inteligência, essa regra, essas leis são leis morais. Como diz aqui o texto, não foi à toa que o povo de Israel ficou no deserto durante 40 anos. Foi consequência do seu ato de desobediência das leis morais, das leis que veio de Jesus. Bom dia! Seja bem-vindo. Então, olha só que interessante. Essas leis, elas são advindas de um outro nível de sabedoria, que não é um tipo de sabedoria simples, uma sabedoria da terra, é uma sabedoria divina, essas leis morais. E tem as leis do homem, aquela que foi constituída por nós, não veio de nenhum lugar além de nós mesmos. Essas leis morais, sim, veio de pessoas muito espiritualizadas, como Moisés, Jesus, enfim, né? Se a gente desobedece à lei do homem, roubei, o que vai acontecer com a gente? Vai ser preso. Leis não se desobedecem, então não roubas, né? Essa é a lei do homem, mas ela também é uma lei moral. Não pegue nada que não é seu de ninguém. Então, legal. Entendido isso, então a gente vai entender que as leis morais, elas estão muito coligadas às leis do homem. Muito coligadas. E quando a gente não cumpre essas leis, a gente simplesmente acaba sofrendo as consequências. E escolher sofrer essas consequências, é isso que o livro está falando. Isso é falta de sabedoria. É falta de sabedoria. Quando nós realmente aprendemos a trazer à tona essas leis do mundo, essas leis da moralidade, e a gente obedece. Gente, é que essa palavra é um pouco forte, né? Obedecer. Na verdade, eu posso dizer, porque aqui o texto ele fala assim, a obediência é o caminho da sabedoria. Então, a gente pode usar essa palavra, mudar essa palavra de obediência por sabedoria. Se nós agirmos conforme as leis morais, nós seremos pessoas sábias. Se a gente dá um tapa na cara de alguém, a gente vai ter que esperar a consequência dessa pessoa dar um tapa na nossa cara também. E isso faz parte da lei de ação e reação, lei moral. Não espere que se você fizer um aborto consciente, não por falta de problema, ou porque, eu não quero ser mãe. Eu não quero ser pai, vou pedir para a mulher abortar, que a gente não vai sofrer essas consequências. Vai sofrer as consequências. Então, o que o texto está querendo dizer em Provérbios? Que para que a gente não se arruine a nossa alma, para que a gente não traga consequências desagradáveis para a nossa vida, para a nossa família. E, gente, a constelação familiar, ela fala o seguinte, um ato impensado seu, você pode reverberar isso na sua ancestralidade futura. Se uma pessoa hoje comete um crime, comete um assalto, o usuário de drogas, essa uma pessoa
afeta o seu sistema familiar inteiro consequentemente. Então, olha como é importante nós tomarmos cuidado com aquilo que a gente faz na vida, para que a gente realmente não sejamos insanos e insensatos, né? Vou ler o comentário aqui do Eduardo. Temos que tomar cuidado para não ficar vagando no deserto também. Ah, o Eduardo, é exatamente isso. Por que que, gente, eu descobri uma coisa ontem, eu vou contar para vocês daqui a pouco, tá? Tudo tem sempre consequências boas ou ruins. Olha só, eu descobri que eu tô doente ontem. Para mim foi assim, um baque, acabou meu dia ontem. Por que, gente? Por que que eu descobri que eu tô doente? Porque eu não fui uma mulher sábia. Eu simplesmente fiquei no deserto durante 41 anos, que é a minha idade, né? 41. Desobedecendo uma lei. Qual foi essa lei? A minha intuição. A minha intuição falava assim para mim: não faz isso. Não vai ali. Faz isso aqui. Mas a minha cabeça falava assim: ah, não. Ah, pra quê? Ah, não sei o que lá. Minha cabeça. E o meu coração: não, faz isso aqui, faz aquilo ali. E é essa desordem, essa ruína afetou o meu corpo físico hoje, né? Infelizmente. Então, o que eu entendi? Que existem leis. E as leis estão aqui para serem cumpridas. Existem leis da vida, existem leis morais. E enquanto nós não estivermos dispostos a cumprir essas leis, a ter o entendimento, a ter curiosidade de entender essas leis, a gente vai se arruinar e a gente não pode fazer isso com a gente. Pelo menos não deveria, né? Eu não deveria ter feito isso comigo, mas consequência de explosões de raiva, de tristeza, de mágoa, de frustração, de indignação, acumulei uma doença no corpo físico. E tá tudo bem. Eu vou sofrer as consequências. Talvez ruins agora, entende isso? Então, por que não eu falar isso para vocês hoje, para que vocês possam realmente criar uma condição emocional, através do meu exemplo, para que vocês sejam mais sábios, mais conscientes, mais atentos a vocês mesmos. Porque, gente, a lei é igual o livro diz. Eu vou ler essa parte de novo para vocês. Assim como não podemos transgredir uma lei física sem sofrermos as consequências, também não podemos transgredir a lei moral sem colhermos os inevitáveis resultados. Não tem como. Não tem como. Então, o que eu vim falar hoje para vocês? Quais são as leis que vocês inconscientemente... Gente, ninguém adoece porque quer. Ninguém sofre porque quer. Ninguém tem depressão porque quer. Síndrome do pânico, pensamentos suicidas porque quer. Não é algo tão simples assim. Às vezes nós precisamos de alguns anos para entender essa questão, né? Eu estou há 7 anos tentando entender essa questão, monto o Hospital da Alma para, como que eu posso dizer? Para continuar nessa pesquisa e mesmo assim, meu corpo adoeceu. E agora? Agora sofre as consequências. E como que eu vou poder fazer isso? Como que a gente resolve alguns problemas? Como a gente, então, se cura da doença física, da doença emocional, da doença espiritual? Tem pessoas que chegam aqui falando, eu sinto que eu
tem alguma coisa espiritual e eu não sei o que é. Como que a gente faz isso? Eu vou falar o que veio para mim ontem depois da notícia. Eu preciso entender as leis e eu preciso seguir a voz do meu coração. Gente, seguir a nossa consciência. A nossa consciência, ela é sábia. Nós já sabemos o que a gente deve ou não fazer. A gente já sabe que aquela mágoa a gente tem que deixar embora. A gente já sabe que aquela fritura não vai fazer bom para o nosso corpo. A gente já sabe que aquela cervejinha a mais, aquela uma latinha a mais, vai trazer problema. A gente sabe que se a gente sair sem avisar a esposa ou o marido, isso não vai ser legal. A gente sabe que se a gente gastar um pouco a mais no cartão de crédito, vai me ferrar no final do mês. Nossa consciência, ela sabe de tudo. De tudo. Mas o que a gente escolhe? Transgredir. A gente ultrapassa, a gente fala, não, depois eu pago. Ah, uma cervejinha a mais, depois eu tomo engove. Ou a gente pensa assim, eu tô com mágoa mesmo, a pessoa merece esse ressentimento. É assim mesmo. A gente vai protelando. E aí quando a gente se vê, doença física, doença emocional, perde o dinheiro, fica 40 anos no deserto, como lembrou o Eduardo. E aí? E aí o que vai restar pra gente contar de história? Quando a gente se vê no infinito pensando, meu Deus, eu posso morrer. Quando isso acontece com a gente, é aí que cai a ficha. De quão tolos nós fomos durante anos, guardando sentimentos que não necessitavam mais estar ali, guardando frustrações, não deixando a mágoa embora, cultivando a raiva, continuando sendo agressivo. Estou falando de mim isso aí, tá, gente? Tudo isso a troco de quê, gente? A troco de quê? Então, é importante que nós possamos ser sábios. A nossa alma já está falando. A sua alma provavelmente já está falando. Ei, para de fumar. Para de andar com aquela pessoa ali. Sua alma já está falando para você faz tempo. Faz tempo. Tá vendo aquilo ali que você ia contar? Não conta. Não conta. Tudo isso, todas essas intuições, todas essas vozinhas que aparecem na nossa mente é fruto da lei moral. A lei moral está em nós. A gente só precisa aprender a desenvolver, a encontrá-la. Na verdade, o que a gente precisa fazer é se despir do mal. Se despir do orgulho e da vaidade e do egoísmo. Quando a gente se despir disso, a gente vai saber exatamente isso. Essa pessoa eu posso falar, essa pessoa eu não posso. Essa pessoa, aqui eu posso ir, aqui eu não posso. Por quê? Porque Deus está em nós somos imagem e semelhança dele, certo? Se nós somos imagem e semelhança dele, ele vive em nós. Ele é um pedaço de nós dizendo aquilo que é importante fazer e aquilo que não é importante fazer. E a gente continua fazendo coisas não sábias e recebendo os conflitos. E a gente pensa, por que comigo? Ontem a primeira coisa que eu pensei, por que comigo? Meu Deus, o que eu fiz? Chorei o dia inteiro. Nossa, nem dormi direito, estou toda inchada. Passei um monte de maquiagem aqui para vir bonitinha. Por quê? Porque eu pensei, meu Deus, por que comigo? A gente se põe nesse papel. Quando, na verdade, eu transgredi a lei da minha intuição, falando o que era para eu fazer, e eu protelando. Gente, uma hora a conta chega. Entende? Uma hora a conta chega. E você, o que você vai fazer hoje? Para ouvir a voz do seu coração e fazer e ser sábio na sua vida para ter resultados novos. Resultados de amor, de prosperidade,
de alegria. Não espere você chegar no fundo do poço para isso, entende? É muito triste você olhar e falar, nossa, eu não podia ter falado melhor com aquela pessoa? Nossa, eu não podia ter perdoado? Nossa, eu não podia ter deixado para lá? Nossa, eu não podia parar de pensar? Gente, a gente consegue parar de pensar. Eu fiz um teste hoje de manhã. Fiz um teste. Comecei a pensar um negócio, comecei a chorar. Aí eu falei, não, parou. Psh, não. Vou pensar isso não, vou pensar outra coisa. Eu parei e consegui. Faz esse teste. Para de pensar certas coisas, para de acumular certas mágoas. Deixa muita coisa embora, se liberta de coisas que você pode, para que você não precise viver no deserto durante 40 anos. E o que é esse deserto, gente? É esses conflitos, essas dores da nossa alma, esses medos, essas angústias. Siga em frente. Se eu puder falar, gente, eu tô falando porque assim, eu tô vivendo, então é verdade. Eu preciso incentivar vocês a seguir em frente, ser sábios. Observa a si mesmo, entende? Eu vou ler os comentários aqui. Acabamos, aí o Eduardo coloca assim, acabamos que podemos resolver tudo, controlar e esquecer que existem forças maiores para testar nossa fé e entregar a Deus. Só Ele pode resolver. Gente, a gente precisa realmente querer se entregar a essa verdade. E Deus, ele fala assim, perdoa. Sabe aquele chefe? Ajuda ele, para de reclamar dele. Sabe aquela pessoa que falou mal de você pra caramba no churrasco? Dá um presente pra ela. Deus, ele fala assim no nosso culto. Não fala, gente. Fala pra mim se não fala. Ele fala assim às vezes. Você não ia parar? Você ia parar aqui para comer essa fritura? Não, vai para casa, passa no mercado, compra um alface, faz um omelete e come em casa. Mas o nosso impulso fala, não, eu vou comer aqui. Ele fala, não fuma tanto, fuma um por dia, não 10, 20. Você fala, aí a nossa mente fala, não, eu vou fumar. E aí depois a gente tá com um câncer do pulmão. Aí pensa, meu Deus, por que comigo? Qual lei você transgrediu? Moral, que já estão falando para você, ó, sua consciência. Eu falo de Deus, mas outros podem falar de consciência, ou eu interior, qualquer nome, não importa. Já tá falando para você há um tempão. Para. Mas aí a gente vai lá e continua insistindo. E aí a gente não quer colher os resultados, né? E aí Eduardo coloca assim, vivemos como se não fosse morrer. E morremos sem ter vivido. Pois é, gente. Dalai Lama. Ficamos insistindo na mesma tecla, esperando resultados diferentes. Aí fica difícil. Gente, olha, eu vou falar daqui a pouquinho uma coisa. O maior benefício do perdão é para nós mesmos e não carregar esse peso. Com certeza, Eduardo, com certeza. Desconstruir para reconstruir. É tão difícil se livrar da mágoa. Sabemos da necessidade para seguir e libertar. Mas como colocar em prática? Pois é, às vezes eu tenho muito disso, gente. Muita mágoa, muito ressentimento, muita dor, muita. E eu montei o Hospital da Alma para isso. Para eu me curar e para ajudar outras pessoas. Unindo, né, profissionais, terapias, grupos de estudo, porque esse movimento é uma autocura para mim e também contribui com outras pessoas, né? Uma das coisas que eu aprendi muito no Reforma Íntima, eu convido a todos a participarem do Reforma Íntima, acabamos numa reunião agora, por isso que eu até atrasei um pouquinho para entrar, que é a tal da compreensão e aceitação. Quando a gente compreende, né, quando a Bruna coloca assim, tá bom, mas legal, eu sei que é importante, é necessário, mas como se libertar?
Gente, ninguém consegue se libertar da mágoa sem ter um mínimo de compreensão. Um mínimo, a gente tem que ter um mínimo de compreensão da vida, das leis e dos seres humanos. Por quê? Quando a gente tem um mínimo de compreensão, legal, isso é um primeiro passo. A gente começa a entrar num segundo nível, que é o nível da aceitação. Só quando a gente compreende e aceita, aí é que a gente consegue liberar a mágoa, liberar tudo aquilo que destrói a gente por dentro. Sem essa compreensão, a gente não consegue aceitar por aceitar. Tipo, aceitei. Legal, a pessoa fez, tá bom, vou perdoar. Não, a gente tem que ter uma compreensão. Poxa, a pessoa fez isso por conta disso, a pessoa não tem entendimento. Gente, quantos filhos têm a mágoa com pai e mãe? Quantos? Porque acha que o pai e a mãe tinham condições de fazer diferente do que eles fazem. Porque acha que o marido tem condições de fazer diferente, pode escolher fazer coisas novas. E aí, quando a gente começa a entender o ser humano, buscar o autoconhecimento, entender as nossas limitações, a gente começa a perceber que, nossa, realmente aquela pessoa não podia fazer mais do que isso. Dentro da educação que ele teve, das informações que a pessoa tem, ela só podia fazer isso. Quando você compreende, a aceitação ela meio que vem junto, fala, realmente o papai só pôde fazer isso. Ele aprendeu desse jeito, com avô, com biso, com não sei quem, no trabalho, não dava para ser diferente. Então, aí você consegue perdoar, entendeu? Só que para isso a gente vai ter que ter uma disponibilidade de alma para querer compreender o outro. E essa é a maior dificuldade, ter essa disponibilidade de alma para querer entender o outro. Sem isso a gente não consegue. Pior que ficamos desejando o mal do outro e queremos nos vingar. Exatamente. Ai, Eduardo. E essa vingança, às vezes, não é nem uma vingança tipo, nossa, eu vou fazer igual. Às vezes a nossa vingança é de não perdoar. Às vezes a nossa vingança é de ignorar. Às vezes a nossa vingança é de não ter essa disposição de alma, de querer compreender a motivação do outro, de querer entender o porquê que o outro fez daquele jeito. Porque às vezes, gente, as pessoas fazem por simples ignorância. Papai e mamãe principalmente. Claro que tem alguns pais e mães que são maldosos, enfim, que tem um caráter, uma índole que transgride a lei do homem. Não é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando dessa transgressão. Se a pessoa transgrediu, ela vai ter que arcar com as consequências e tudo bem. Nós estamos falando de detalhes, pequenas coisas, né? Que às vezes a gente fica guardando. Uma coisa é a gente ter uma mágoa de pessoas que transgrediram o nosso limite. É muito mais fácil até para que a gente consiga compreender e até eliminar. A pessoa transgrediu um limite, ela não poderia ter transgredido e ela fez isso porque ela é mal, tem distúrbio. É até mais fácil a gente perdoar. O problema são aqueles detalhes, deixou de fazer, esqueceu de olhar, fez isso aqui a mais, que de repente não estava muito descrito nas leis, mas isso não foi legal para mim. Isso é o mais difícil, porque infelizmente a gente acaba achando que as pessoas sabem o que é bom para nós e elas não sabem, elas não têm esse entendimento, né? Ainda, elas não têm. Então cabe a nós buscar o autoconhecimento para que a gente possa falar, isso aqui para mim, o meu limite é até aqui. Daqui para cá eu consigo, daqui para cá não dá. Tá, meu bem? Né? Tá, amiga? Tá, pai? Tá, mãe? Meu limite é esse. Mas se você não sabe, as pessoas transgridem o seu limite porque elas não sabem que é o seu limite. Entende? Então a gente precisa ter essa disponibilidade para buscar esse autoconhecimento e essa nossa verdade interior. Porque é dessa forma que a gente não vai transgredir. E, gente, eu já vou ler tudo aqui, tá? Mas olha só, dentro das leis morais,
existe uma passagem bíblica que pede para que a gente se conheça. Faz parte das leis da vida plena. Se conheça, conheça a ti mesmo. Porque a partir do momento que a gente conhece, a gente consegue comunicar isso para as pessoas. E isso também é uma sabedoria. Já pensou você sabendo de tudo sobre você? Aí você começa o seu relacionamento com as pessoas assim, olha, vou falar assim, né, gente, mas não é dessa forma, tá? Ô, esposa, eu tenho uma dificuldade nisso, eu estou desenvolvendo essa competência de paciência, eu ainda sou impaciente, tá? Eu quero ter filhos, então eu quero saber se você também quer. Eu sou preguiçoso no trabalho, tá? Então já queria te falar isso. Então, assim, se você se relacionar comigo, eu tenho essa dificuldade, né? Um exemplo, tá, gente? Gosto muito de sair com os amigos. Quer dizer, se você vai colocando ali a sua lista de quem é você e de coisas que você não vai abrir mão, ou coisas que você tá afim de abrir mão, que é possível para ter uma harmonia, olha que diferença nos nossos relacionamentos, né? Olha que sabedoria, porque você não vai tapar os ouvidos para quem é você. Você não vai tapar os ouvidos para a sua essência, para quem é você de verdade, só porque você está interessado no outro. Você vai sincero, vai com autenticidade para o outro. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? Tem isso que não dá, tem isso que dá. E aí, a gente consegue, né, se relacionar? Não, a gente esconde tudo, vai pondo tudo debaixo do tapete. Não vou falar, não. Não vou falar, não vou falar, não vou falar. Aí chega uma hora a gente se comporta daquela forma e a pessoa não gosta. Fala, ai, não gostei disso. Aí você fala, não, mas é só hoje. A pessoa, amanhã, vou fazer de novo, mas a pessoa nem... Aí ela vai aceitar. Aí faz de novo. Aí faz de novo. E aí começam os conflitos. Transgrediu uma lei moral da falta de autoconhecimento. De falar quem é você, de expor a sua verdade, a sua necessidade para o outro. E aí a gente separa, ou tem problema no trabalho, ou tem problema com os filhos, problema com as amizades, e tudo vai embora, né? Por quê? Simplesmente porque a gente transgride as leis. E essa lei, gente, a gente precisa ficar atenta nela, porque essa lei adoece a gente. Transgredir essa lei moral, ela adoece a gente. Transgredir essa lei moral, ela faz a gente perder dinheiro. Ela faz a gente não ter um bom trabalho. Que é essa lei de não saber quem você é, nem não saber qual é o seu limite, quais são as coisas que você deseja na vida, quais são as coisas que você pensa para o seu futuro. Se você não tiver isso na ponta da língua, você vai se perder. E aí a doença chega. E eu ontem, eu consegui fazer uma leitura inteirinha do porquê que aconteceu isso comigo. Né? Mais pra frente eu conto, ainda vou fazer uma bateria de exames e tal. Porque, gente, infelizmente eu transgredi a lei do meu limite. Porque eu não me conhecia o suficiente. Só que isso vem há anos, né? Anos. Desencadeou agora, infelizmente. Mas também é a cura pra minha alma, né? E aí o Eduardo coloca assim, esquecemos que o outro só dá aquilo que tem. Até a gente, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. E às vezes o outro está esperando mais de nós. E quando a gente não se conhece, a gente cria expectativa no outro, viu? Porque aí o outro fala assim, aquela pessoa vai fazer isso pra mim. Né? De você. Aquela pessoa vai fazer isso pra mim. Aí você não faz. Aí a pessoa fala, nossa, eu achei que aquela pessoa fazia. Ela não fez, poxa. Por quê? Porque nem a gente sabe da gente. O que a gente pode dar, o que a gente não pode. Isso precisa estar claro, gente. Tá claro na nossa mente. O que a gente pode oferecer também pro outro, né? Tem muitas pessoas magoadas conosco. Pode ter certeza. Pelo menos umas 10 aí tem. Comigo, com você, com fulano. Porque a gente transgrediu uma regra, uma lei que a gente não sabe que a pessoa tinha. Falta de autoconhecimento nosso e falta de conhecer a outra pessoa.
E isso, gente, é uma desobediência das leis divinas. Porque Deus fala assim, ama a todos como a ti mesmo. E aí a gente não se ama, e aí a gente não ama o próximo. É uma lei que a gente não conseguiu entender até hoje. Até hoje eu não entendo essa lei. Eu falo dela, mas ainda eu não consigo praticá-la na sua essência verdadeira. Né? Me amar do jeito que eu tenho que me amar, ainda não faço isso. Estou aprendendo. Cada dia eu faço um pouquinho, eu estou dando uma rastejada por dia, né? Do meu alto amor, para que se eu me tratar tão bem assim, eu vou conseguir tratar o outro também tão bem. Se eu me respeitar os meus limites, eu vou respeitar o limite do outro. Se eu me conhecer, eu vou ter condições de entender e conhecer o outro. É isso que Deus está falando. É isso, né? E como o Eduardo coloca, a responsabilidade da nossa felicidade é nossa e não dos outros. E é um peso muito grande para o outro carregar, com certeza. É um peso grande para a gente carregar. Já, olha só que responsabilidade. Nossa, a responsabilidade da minha felicidade é minha. Eita, eu não estou feliz. E agora? Eu mesmo não estou me fazendo feliz. Que triste, que medo. Não é? Não dá um certo medo? Fala, meu Deus, se é minha, por que eu não estou me fazendo feliz? O que está acontecendo? Aonde eu estou errando? Se para nós mesmos já é pesado, imagine para o outro, coitado do outro. Responsabilidade é sua de me fazer feliz, viu? Nossa, gente, não dá. A gente não consegue se fazer feliz, tem hora, né? Muitas, não tem hora, né? Uma boa parte do nosso tempo a gente não consegue. Imagine o outro, então assim, é muito pesado. E aí o Eduardo colocou, tirar o aprendizado da situação até o que não fazer. Ah, sim, tirar o aprendizado da situação do que fazer e do que não fazer. É isso, gente. Então, Provérbios, ele vai falar para nós. Sábio é aquele que aceita de coração os mandamentos e os segue. E o insensato é aquele que desanda a boca em falar em impropérios e arruína-se. Então, que nós possamos realmente pensar a respeito da sabedoria. Da sabedoria, principalmente o meu incentivo para você hoje é investigar a sabedoria da sua alma. A sua alma já está falando para você o que é necessário. Dê ouvido a ela. Não negligencie. Não finja que não está ouvindo. Ouve o que ela está dizendo, antes que seja tarde. Entende isso? O autoconhecimento é muito importante justamente para saber onde queremos ir e o que nos faz verdadeiramente feliz. É exatamente. Busquem esse autoconhecimento, gente. Não negligencia. Para você não se arrepender depois, tá bom? Esse é o meu incentivo para vocês. Sejam sábios com a sua alma, porque a sua alma é o seu corpo. E você não pode deixar o seu corpo adoecer, tá? Que hoje você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite. E amanhã a gente volta com mais uma reflexão, a última reflexão da semana, através de um papo informal sobre a vida que vale a pena, tá bom? Beijos no coração, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada, Eduardo, obrigada. Quem mais estava aqui? Bruna, Carmen e todos que entraram que eu não consegui ver, tá bom, gente? Beijos. Fiquem com Deus até amanhã. Obrigada. Cadê o negócio para desligar aqui? Beijo, gente.